Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Sou o pastor Giovanni e esse é o nosso canal. PR Giovanni está aqui para abençoar a tua vida e o teu coração. Desde já, dá um joinha aí no nosso vídeo, clique aqui no sininho para que você receba as nossas atualizações e não esqueça de assinar o nosso canal, né? Ser aqui participante, ser um inscrito no nosso canal no YouTube, bem como também no Instagram, estamos e no Facebook, trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. Nós temos falado ultimamente sobre os três aspectos da cruz de Cristo. Ontem demos um apanhado geral de como funcionam esses três aspectos da cruz de Cristo e hoje vamos nos aprofundar um pouquinho mais, tá? Hoje abordando o primeiro dos aspectos da cruz de Cristo. E esse é o nosso tema de hoje, Jesus como nosso substituto. Jesus como nosso substituto. O que nós estamos avaliando juntos aqui? O que é a cruz de Cristo para o cristão? O que ela representa para o nosso coração? Como é que ela se transforma em vida prática na nossa vida? E o que é que Jesus fez por nós lá na cruz para que nós pudéssemos ser livres, libertos, curados e restaurados? E que relação isso tem com a vida do cristão? É isso que nós estamos abordando nessa série de estudos sobre a cruz de Cristo e os princípios implícitos na cruz de Cristo para a vida do cristão, tá bom? Então, Jesus como nosso substituto é o nosso tema de hoje. E o nosso texto bíblico está lá em 1 Pedro 2,24, quando a Bíblia diz, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Então nós vemos aqui Jesus como nosso substituto. E esse texto aponta para o fato de que Jesus morreu em nosso lugar. Você sabia disso? Jesus morreu no seu lugar. Ou seja, uma vida teve que ser entregue na cruz do Calvário por outra vida, vida por vida, sangue por sangue, para que a justiça de Deus fosse satisfeita com relação aos nossos pecados. O texto sagrado diz, né, um dos princípios espirituais que existe é que a alma que pecar, essa morrerá. Por eu e você termos cometido pecados, alguém tinha que morrer, ou nós ou outra pessoa nos substituindo. Graças a Deus que nós temos Jesus para nos substituir. Lembre-se disso, a alma que pecar, essa morrerá. Nós temos falado, né, que o pecado gera 4 tipos de morte. A morte emocional, né, afeta as nossas emoções, os nossos sentimentos. A morte física veio por causa do pecado a todos os homens e muitos morrem fisicamente, às vezes por erros e falhas, pecados, né, tragédias e situações aí que muitas vezes vêm também de morte física por causa da imprudência, da falta de sabedoria, da destruição do próprio corpo através de vícios e compulsões. Então o pecado gerou morte emocional, morte física, morte espiritual, porque o pecado acaba alienando o homem de Deus, afastando o homem da presença do Senhor, gerando nele morte espiritual. E a pior de todas as mortes é a morte eterna, quando os seres humanos, bem como os anjos caídos, Satanás e os demônios, serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Esse é o destino final de todos aqueles que são impenitentes, não se arrependem dos seus pecados, são rebeldes contra Deus. O seu fim será o lago que arde com fogo e enxofre. Mas lembre-se disso, aqui nós estamos falando de redenção agora, salvação. Jesus assumiu de forma intercessória a nossa condenação, justificando os nossos pecados e também nos abençoando com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Está lá em Efésios 1:3. E ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos, né, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, se você estiver em Cristo, você tem toda a sorte de bênção disponível para você lá no céu. É só acessar através da oração, adoração, da busca do Senhor. Você tem toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais disponíveis para você. Ou seja, Jesus abriu mão de ser o unigênito do Pai e pela sua morte e ressurreição se tornou o primogênito
entre muitos irmãos, incluindo a raça humana, na família de Deus, redimindo os crentes e fazendo, né, eu e você, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, conforme nos relata Romanos 8, lá no Novo Testamento, né, no famoso capítulo sobre a vida no Espírito, nós aprendemos a viver essa vida poderosa, gloriosa de Deus em nós. Então, esse primeiro aspecto da cruz relaciona-se com a salvação em seu ato inicial. Diz respeito também ao problema da culpa e da morte espiritual. Alguém teve que resolver, alguém teve que morrer. Vida por vida, sangue por sangue, satisfazendo a justiça de Deus. A Bíblia Sagrada também ensina claramente que todos os homens seguem o exemplo de Adão e caem em pecado voluntariamente, infelizmente, tornando-se culpados diante de Deus. E o mandamento de Deus para sermos perdoados e justificados em Cristo é nos arrependermos e crermos na obra substitutiva, vicária, no nosso lugar, de Jesus de Nazaré lá na cruz do Calvário. Essa é a única possibilidade, crer e arrepender. É impossível alguém crer para a salvação se antes não se arrepender. E quem é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? É o próprio Espírito de Deus. Jesus mesmo disse que o Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele quem nos move na direção do arrependimento e da transformação da vida. Então, é impossível alguém crer para a salvação se antes não se arrepender. Essa é a lógica funcional da consciência humana. O arrependimento não é uma lei arbitrária que Deus impõe ou impôs, né, para mim e para você, mas o evidente fato de que não conseguimos crer que estamos perdoados, a menos que nos arrependamos genuinamente em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que coisa maravilhosa, né? Então, lembre-se que as duas coisas essenciais para o Evangelho é crer e se arrepender. Deus fez a sua parte. Quando diz lá em 1 Coríntios 15:3, Cristo morreu pelos nossos pecados. Em Isaías 53, versículo 5, diz: ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ou seja, a justiça pública foi cumprida de maneira satisfatória por Jesus. Quando Jesus deu seu último suspiro na cruz do Calvário, dizendo tetelestai, está consumado em aramaico. Ele simplesmente fez tudo o que era necessário, para ser feito, para que qualquer pessoa seja salva e readquira todos os privilégios perdidos na queda de Adão, restaurando de volta tudo aquilo que nós tínhamos antes da queda lá no Éden. Para recebermos, amados, a vida eterna, temos que receber a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E está implícito aqui uma experiência sobrenatural chamada novo nascimento ou regeneração, ou também conhecida como conversão, que é quando você entrega a sua vida, o seu coração a Jesus de Nazaré, reconhecendo que você é pecador, reconhecendo a obra da cruz, que ele morreu na cruz do Calvário por causa dos seus pecados, e que o sangue de Jesus é capaz de te purificar de toda a iniquidade. Você, né, tá lá em Romanos 10, se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e com o teu coração creres que ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10, versículo 9. João 1,12 também diz: mas a todos quanto o receberam, a estes Deus lhes deu o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aqui, esses dois episódios estão falando de como você nasce de novo, e o segundo, dessa transformação sobrenatural e poderosa de Deus, te transformar de uma mera criatura em Deus, num filho de Deus regenerado, transformado, novo nascido e convertido de verdade ao Senhor. Então, depois, né, do novo nascimento, descobrimos que temos sim outras necessidades além de perdão e a convicção da vida eterna.
há em nós algo mais profundo que precisa ser solucionado. E aí, amanhã vamos ver ainda mais o segundo aspecto da cruz de Cristo. E que aspecto, essa atitude, né, com relação ao pecado, tem a ver com a nossa vida cristã, onde muitas vezes, né, nos encontramos refém dos nossos desejos e sentimentos desgovernados, mas aí vem o Espírito Santo para nos dar auxílio e nos redimir, restaurar, transformar e nos libertar do poder do pecado, tá bom? Nosso tema de hoje é o primeiro aspecto da cruz de Cristo, Jesus como nosso substituto. É uma série sobre a cruz de Cristo, onde vamos nos aprofundar mais nas coisas de Deus, tá bom? Dá um joinha aí, escreva no comentário o que você achou desse vídeo, da onde você está nos assistindo, deixa aí seus comentários. Também compartilhe esse link, esse vídeo para outras pessoas, para que também sejam abençoados assim como vocês, cresçam e floresçam no Senhor. Também aqui debaixo tem todas as informações, caso você queira contribuir nesse ministério, na nossa vida pastoral, na nossa família. E com certeza Deus vai te abençoar tremendamente. E todas as informações da nossa igreja, tá bom? Os cultos, horários, o site, com artigos, vídeos, áudios, cursos online de graça ali para você crescer e se desenvolver no Senhor. E não esquece de dar um joinha, de apertar no sininho, de dar um like e também compartilhar esse vídeo e seguir o nosso canal no YouTube. Um grande abraço, Deus os abençoe. Um abraço do pastor Giovanni, em nome de Jesus. Amém e amém.